Por isso aqui em Londrina a manifestação acabou assim sendo pequena, certo? Mas são pessoas patriotas que não descansam pelo bem da cidade. Eu não estava aqui na cidade, cheguei agora meia-noite mais ou menos. E eu creio que essas pessoas devem ser valorizadas, até porque a manifestação é uma manifestação totalmente pacífica, não se vê nenhuma pichação, nenhuma destruição nem de prédios públicos, nem de particulares. Geralmente essas manifestações o pessoal é muito educado, não joga lixo no chão, garrafinha d'água. Então, pacífico, né? Essa é uma manifestação totalmente pacífica. E quem você vê ali são famílias, mulheres, crianças, idosos, todos vestidos de verde e amarelo com a bandeira do nosso país e realmente estão lutando por um país melhor. Buscando melhoria. Lembrando que no Rio de Janeiro, Cláudio, teve um significativo número de pessoas participando do evento lá e foi uma coisa assim que a gente está vendo que o brasileiro realmente quer mudança, né? O londrinense quer mudança, o estado que aí está não agrada a quase ninguém, né? Verdade. Então nós vamos caminhar aí para um momento de grande... A manifestação legal, é isso que o Santão falou, né? Pacífica e tranquila, né? Mas falando aqui da nossa realidade, né? O Santão aí pode falar um pouquinho para nós sobre as mudanças que está tendo na Câmara de Vereadores, né? Também nós tivemos aí agora recentemente empossada uma nova vereadora, né? Que acho que a Lenir foi para deputado federal, é isso, Santão? E nós já temos uma mudança aí recente, né? Significativa também, né? Porque... os impactos que isso causa e como que está o teu trabalho lá no Legislativo. Sim, Alex, a Câmara de Vereadores empossou uma nova vereadora do PT. O nome dela é Paula, ela fez 1.505 votos e ela entrou em virtude da vereadora do PT que havia sido eleita pelo Conselho Eleitoral e ter ido para Brasília porque o governo federal chamou a deputada federal Gleisi Hoffmann para assumir uma cadeira no Ministério. Assim, a vaga de deputado federal ficou vaga, né? Eu estou repetindo aqui, mas a vaga ficou vaga. Então, aqui em Londrina aconteceu a mesma coisa. A vaga da Lenir, que tinha feito, acho que 11 ou 13 mil votos, não me lembro de cabeça aí, ela era suplente, né? A segunda suplente, foi para Brasília e abriu-se a cadeira da Lenir aqui e assumiu a Paula. A Paula já tinha sido assessora da Lenir. Eu conhecia ela ali dos corredores da Câmara de Vereadores, né? Eu sou muito crítico ao PT. Eu vejo que, estudando história, a gente consegue comprovar cientificamente, porque a história ela é uma ciência que é comprovada através de fatos, de vestígios e de evidências. E a história nos mostra, nos comprova que o comunismo ceifou a vida de milhões de pessoas mundo afora. Verdade. Não só a vida, tá, mas também a liberdade, ceifou a possibilidade de ascensão social, e o comunismo é uma ideologia muito nefasta e eu falo até satânica, certo? Portanto, assim, eu não coaduno, não apoio. Na verdade, eu sou realmente oposição a toda política ideológica que venha trazer esse pensamento comunista. Muito bem. Nós também pactuamos dessa ideia. É o seguinte, Santão, quais são as prioridades desse seu mandato agora? Nós temos a nova composição. É o segundo mandato, né? Agora, é o segundo, né? Sim, Cláudio, segundo mandato. Segundo mandato. Quais são as suas prioridades aí nesse mandato? O que Londrina está precisando? Eu vejo que você tem uma atuação bem forte nas redes sociais, demonstrando os problemas da cidade. Eu acho que isso é muito bacana, né? A população apoiando, tudo mais. E quais são as suas prioridades aí para essa nova legislação? Bom, vou falar de uma forma bem simples. Eu sempre digo que o vereador não pode ficar com a bunda na cadeira, né? Sim. Obviamente que a gente tem que ler a pauta, ler os projetos de lei e entender para que a gente não vote nada ruim. Mas o vereador, ele é um cargo eletivo que realmente precisa estar próximo da população. E eu sempre faço isso. A população às vezes me escreve e eu falo assim, olha, eu vou no local aí para verificar o que está acontecendo, qual é o problema, para eu conseguir entender melhor o problema para tentar buscar uma solução. A partir disso, eu já sou bastante prático, sou assertivo. Eu falo para a população se aquele problema pode ser resolvido pelo vereador, pela prefeitura, se é a alçada nossa, se é a nossa competência.
E eu protocolo documentos ali na Câmara de Vereadores e começo a perturbar ali as secretarias a fim de tentar resolver o problema da população. Eu acho que o vereador precisa fazer isso. Como eu disse, ou talvez seja o único cargo eletivo que realmente a população tenha mais acesso. Vejo que um deputado ele fica lá em Curitiba, o deputado federal fica em Brasília, senador também. E então o vereador precisa se colocar à disponibilidade para atender a população assim. Bom, a respeito das prioridades, eu até coloquei nas minhas redes sociais, como tu tinha falado, Alex, que a gente precisa entender de orçamento público. Faz 4 anos que eu tenho batido na tecla, tenho apresentado emendas no orçamento público, infelizmente elas têm sido vencidas pela Câmara de Vereadores, as pressões políticas são muito grandes e eu tenho apontado diversos problemas. Eu apontei que não haveria dinheiro para pagar horas médicas nesse ano de 2025, que não haveria dinheiro suficiente para recomposição inflacionária dos servidores, retirei por emendas dinheiro da pseudocultura, eu falo pseudo mesmo, para colocar na saúde, na educação, na Guarda Municipal para trazer segurança para a gente. As emendas foram vencidas todas, eu não consegui aprovar emenda nesse sentido. E a gente tem hoje aí um grande problema, foi comprovado que a Prefeitura está com um déficit, aí, um rombo de 350 milhões aproximadamente. Eu venho batendo nessa tecla. Eu fui o único vereador que novamente agora votou contra o orçamento de 2025. Então, assim, a prioridade nossa é ter responsabilidade com o dinheiro público, que é nosso, e aplicar da forma mais adequada possível. Muito bem. Legal. Cláudio, você quer deixar o número do WhatsApp aí para a população também fazer interação? Sim, é 999784014, né? Você pode mandar a sua mensagem de voz ou texto, 999784014. E eu gostaria também que o Santão colocasse também aqui as redes sociais dele, né? Porque... Sim, vamos abrir para ele no final, para ele falar sobre, nas considerações, ele deixa as redes sociais dele. Okay. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, o Santão. Sim. Né, nós estamos vendo aí algumas mudanças com relação ao STF também, com relação às guardas municipais. Você tem acompanhado esse movimento ou não? Sim, eu tenho acompanhado porque eu sou policial. Eu fui policial militar rodoviário 6 anos e meio, entrei na polícia com 22 anos. Fui professor de cursinho aqui em Londrina 10 anos e dando aula, eu acabei também prestando concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu estou lá na PRF há quase 20 anos. Eu já estou no topo da carreira da Polícia Rodoviária Federal há 7 anos. Então, eu ascendi rapidamente ao topo da carreira. E eu gosto da área de segurança pública, eu estudo isso, eu leio sobre isso. Eu fiz o último curso agora em gestão política e em segurança pública. São mais de 400 horas de curso. Então, eu acompanho realmente a situação da área de segurança. Eu escrevo projetos de lei, tem projetos de lei tramitando em Brasília, que são de minha autoria. Eu não sou deputado federal, mas eu entrego para deputados federais, certo? Então, eu estou acompanhando sim. E eu escrevi, já aqui na Câmara de Vereadores de Londrina, 2 projetos. Um para que seja transformado a Guarda Municipal em Polícia Municipal, em virtude de uma decisão do STF. E também um outro projeto de lei a respeito da Guarda Municipal para mudar a nomenclatura, certo? Para o Departamento de Polícia Municipal de Londrina ou apenas Polícia Municipal de Londrina. Parece que é uma coisa irrelevante, mas é relevante de fato. Veja bem, a gente tem o artigo 144 da Constituição que traz os órgãos que são pertencentes ao sistema de segurança pública. E uma vez eu entrei com um projeto de lei para que o guarda municipal pudesse ser defendido caso denunciado pela Procuradoria Jurídica do município. E o procurador antigo, o João Esteves, alegou que, como a Guarda Municipal não seria um órgão para segurança pública, mas sim para cuidar dos prédios públicos, que isso não poderia acontecer. Eu digo isso porque a própria Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, eles são defendidos pela Advocacia Geral da União. Tá? E eu acho nada mais, nada menos do que justo essa situação, porque eu vou contar um caso meu aqui, um caso absurdo. Eu já sofri 36 processos na minha carreira policial. Eu cheguei no topo da carreira, como eu disse, porque eu sou um policial muito ativo. Então, eu já tirei muita droga de circulação, carro roubado, armas, munições. Eu prendi um
um rapaz envolvido com tráfico de drogas em Rolândia, ele teve a capacidade, Alex, de me processar querendo 40 mil reais de indenização moral, porque, segundo ele, ficou uma casquinha no braço dele em virtude da algema. E eu filmei ele na delegacia mexendo a mão para se autolesionar. E essa filmagem minha foi o que eu aloquei no processo e não fui condenado a pagar 40 mil reais de indenização. Só esse processo em si já é um absurdo. Sim. Tá? Eu não tive que gastar com advogado porque a Advocacia Geral da União me defendeu. Veja bem, é uma pessoa de alta periculosidade, que envolvido com tráfico de drogas, que não quer que a polícia o algeme para ser conduzido à delegacia em uma situação de flagrante delito. E policial que trabalha vai responder processo. Aí eu digo, imagina um guarda municipal numa situação dessa, que tem aí a média de 3.000, 3.500 reais de salário. Aí ele chega no final do mês, ele prende um traficante desse, um traficante desse de uma forma até leviana, conduz um processo criminal, às vezes cível, contra o guarda municipal, e o guarda municipal tem que gastar 10 mil com advogado. Então não dá, e desincentiva o trabalho desses guardas. Por isso eu entrei com esse projeto de lei a fim de tentar garantir que o município pudesse defender os guardas. Agora, passando essa situação toda, eu vou reentrar com o projeto novamente. Muito bem. E me diz uma coisa, a Guarda Municipal ela vai ter autonomia para atuar como polícia, né? Porque hoje o papel da Guarda, às vezes o cara fala, mas vai cuidar dos prédios públicos. Nessa nova decisão aí do STF, você sabe se a Guarda Municipal terá autonomia para atuar como a Polícia Militar atua, como a Polícia Civil? Como funciona? Sim, exatamente. Na verdade é o seguinte, quem gosta de direito sabe que existe algumas noções de direito, eu vou falar assim. Eu sou formado em direito, pode. Que bacana, muito bom isso. Então tu está entendendo tudo que eu estou falando aqui. Eu vou falar de uma forma simples para que a população entenda. Sim. O direito fala assim que qualquer um do povo pode prender quem cometa crime e está em flagrante. Isso mesmo. E a autoridade policial deve. A Guarda Municipal, de fato, ela está dentro da legislação brasileira, colocada para cuidar de prédios públicos ou próprios públicos, certo? Mas a Guarda Municipal, ela acabou desempenhando outras funções de forma natural. Veja bem que as guardas municipais no Brasil inteiro estão passando próximo de uma escola e veem alguém lá fazer um tráfico de drogas, vendendo drogas para nossas crianças, para nossos adolescentes, e a Guarda Municipal vai lá e vai prender essa pessoa, como qualquer um do povo que pode. Porém, aqui em Londrina mesmo, a Guarda Municipal tem diversas outras atribuições que foram estabelecidas por leis municipais, como, por exemplo, cuidar da Maria da Penha, a situação de perturbação do sossego. E eu vejo nada mais, nada menos do que natural. Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, 18 mil polícias. Aqui no Brasil, a gente tem 3 polícias estaduais, a cada estado, a Polícia Civil, a Militar e a Científica. E temos 2 polícias a nível federal, que é a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. E não passa disso, certo? Eu creio que a gente precisa sim. Nós temos pouca polícia. Temos. Pouca polícia para muito bandido. Tem bandido demais. Ou nós temos pouca polícia, nós temos muito bandido, né, Cláudio? Infelizmente, Cláudio, tu falou tudo aí. Eu creio que a Guarda Municipal precisa sim ter garantido esse papel até constitucional, de agir como polícia, ter o poder de polícia de fato. Muito bem. Muito bem, o nosso tempo aqui é curto, porque é 1 hora só. Vamos falar de vários temas aqui, vereador, E você falou aqui do rombo de 350 milhões, E como é que nós vamos trabalhar a questão da saúde, por exemplo, que a gente vê que a população às vezes reclama bastante, O que eles têm falado sobre a questão de melhorar o atendimento para a população, melhorar a infraestrutura, A gente viu aí que vai ter UPAs que vão ser construídas, O que a prefeitura tem em mente aí para poder apresentar um resultado bacana aí para a comunidade? Olha, eu vou falar uma coisa. Uma vez que nós temos um déficit, Eu vou falar uma coisa aqui que está comprovada através de documentos públicos, certo? O ex-prefeito Marcelo Bellinati, ele entrou com um projeto na Câmara Municipal de Londrina para retirar 19,7 milhões, tá? São 2 projetos, um de 18,5 e um de 1,2 milhões de reais. Não é da saúde, não é do orçamento da saúde, mas é da hora médica. E vocês precisam entender a gravidade disso.
Imagino que a polícia, eu sou policial rodoviário federal, tem fuzil, tem colete, tem unidades operacionais, tem viaturas blindadas, helicóptero, tudo, mas não tem policial. Adiantou alguma coisa? Da mesma forma que aqui em Londrina, tendo UPAs, tendo hospitais, tendo aparelho de raio-x, de ressonância magnética, medicamento, não tendo médico, não adianta nada. Esses projetos passaram pela Câmara de Vereadores de Londrina. Eu e mais uns 2 ou 3 vereadores votaram contra, ou 4, eu não lembro a quantidade agora, tá? E foi retirado 19,7 milhões de reais do orçamento de 2025 de pagamento da hora médica. Absurdamente. E ele que é médico, né? Ele é médico e o secretário de saúde, o ex-secretário de saúde, foi defender na Câmara de Vereadores dizendo que não ia faltar. Eu digo, como não vai faltar? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor do Santo Eterno Deus. Não se pode mentir descaradamente para a população dessa forma. Nós temos hoje uma situação caótica da saúde pública em Londrina. As pessoas aguardam 4, 5, 6, 7, às vezes 8 anos para fazer uma cirurgia. Tá? Uma cirurgia de prótese. Às vezes, para se colocar uma prótese no quadril, no joelho, as pessoas ficam acamadas, não conseguem andar. Temos outras situações lastimáveis de pessoas que estão ali. Uma mulher, por exemplo, ela vai no posto de saúde e o médico lá desconfia que ela pode ter um câncer. Aí, para se marcar uma consulta com um oncologista, que é o médico que mexe com câncer, demora às vezes 2 anos. E o câncer, todo mundo sabe muito bem que você tem que ser tratado de forma imediata, porque em 2 anos ele já se alastrou no corpo e matou a pessoa. Sim. Certo? Aí vai-se na Câmara de Vereadores e está tudo registrado lá no YouTube. Está registrado nas nossas votações e fala, não, vamos tirar os 19,7 milhões da saúde aí, da saúde não, de novo, da hora médica, porque não está faltando. Então, assim, olha, a saúde em Londrina no ano de 2025 tende a piorar muito. A gente não vê um bom cenário. Não, porque é o seguinte, serviço público é igual ao serviço da iniciativa privada. Se não tiver dinheiro, não há como se fazer, certo? Vamos lá, um depósito de material de construção que vende o seu material de construção. Ele tem que ter um caminhão adequado com o tanque abastecido para poder fazer a entrega. Então, como se faz para ter um caminhão adequado? Com um tanque abastecido, com o pagamento de um motorista, com dinheiro. Da mesma forma que o serviço público também é assim. Sim, sim. Tá? Então, assim, nós temos um orçamento realmente baixo para a saúde. E a gente tem orçamentos em outras áreas, por exemplo, que não tem necessidade alguma. Eu sou muito crítico, por exemplo, Alex, a cultura. O ex-prefeito aumentou o orçamento de cultura de 5 para 17 milhões de reais, certo? E depois ainda veio mais 4,3 milhões. Aí eu digo, vai no posto de saúde, vai lá onde tem uma mãe com um filho desesperado no pai lá, 4, 5, 6 horas, 8 horas para ser atendido e pergunta se ela quer ver um showzinho de um pelado dentro de uma redoma lá no Igapó ou quer dinheiro para atender o filho dela. Realmente. O vereador, e nós também falando um pouquinho da economia, né? A nível de Brasil, nós estamos um pouco saturados com relação à economia, né? E localmente falando, você tem alguma expectativa aí para o londrinense também? A gente já viu que a saúde, Cláudio, vamos enfrentar problemas aí de natureza grave, né? Já está tendo aí esse problema que o Santão acabou de citar aí. Tem alguns médicos que eu conheci mesmo na UPA, no postinho, né, de saúde, já pediram demissão, já saíram fora. Quer dizer, sim, não estavam, como se diz, recebendo o que deveria receber, né? Porque o trabalho ali também é duro, não vai pensar que é porque médico está sentado ali que a cabeça do cara vai a 1000, tem dia, ele cheio de problemas, atendendo pessoas. E atender pessoas hoje em dia é difícil. É difícil lidar com o ser humano, né? E aí as pessoas então ficam... tem perguntas aqui chegando, viu? Eu estou olhando aqui no celular tentando responder aqui. E então a gente tem que estar ciente de que, como o Santão acabou de falar, sem dinheiro não vai acontecer nada, né? E ainda retirando dinheiro de uma área prioritária como a saúde, colocando na cultura, eu acho que é um absurdo, um absurdo. Eu tenho 2 perguntas aqui. Eu acho que a gente já podia fazer as perguntas, Cláudio. Uma pergunta aqui é da Bárbara Silva, ela usa o transporte público. E ela pergunta, né, se há alguma possibilidade de a Câmara dos Vereadores lutar em prol de mais ônibus nas linhas, porque tem dia que ela diz que ela chega parecendo uma sardinha na casa dela.
De tão apertado, de pouco ônibus e muito usuário, né? O transporte público também é um outro problema, né? Porque ele também concorre com outros, né, aplicativos, né? Então a gente tem visto aí uma mudança significativa. Um abraço também aqui para a Lu, né? A Lu mandou aqui, mas já depois dessa resposta aí, Lu, a gente manda a sua também, tá? A Lu Palomares? Isso, a Lu Palomares. Legal. Está aqui também. Bom, vamos falar sobre o transporte coletivo aqui então. O que os vereadores poderiam fazer aí? Como é que está esse cenário, né? Muito bem. A seção de transporte aqui em Londrina, ela acontece através da administração da CMTU, Companhia Municipal de Trânsito Urbano. É difícil. Historicamente, aconteceram coisas terríveis na cidade de Londrina. A Companhia Municipal de Trânsito Urbano, ela é uma companhia. Veja bem, a estrutura jurídica dela não é secretaria. Ela é uma companhia, tá? A gente tem institutos, como por exemplo o IPU, e toda essa situação jurídica de instituto, companhia, etc., ela traz algumas implicações. A CMTU foi criada através de um projeto de lei, tá, aprovado pela Câmara de Vereadores de Londrina, onde existem acionistas particulares da CMTU, o que é um absurdo. Tá? É uma companhia que executa fiscalização do Código de Posturas do município, também fiscaliza o trânsito e tem acionistas. Tá? Imagina que um acionista recebe uma porcentagem das multas. O que acontece? A CMTU também tem cerca de 25 pessoas lá que são os conselheiros. Tá? Eles vão aconselhar se vai comprar o ônibus, se não vai. Então, a estrutura está totalmente errada. Um certo, eu conheço, obviamente, a pessoa que está dirigindo a CMTU hoje, aparentemente está fazendo um trabalho muito bom, tá? Mas o certo, é o Fabrício, né? O Fabrício, isso. Ele tinha sido diretor do Sebrae. Eu não estou fazendo uma crítica à pessoa do Fabrício, eu estou fazendo uma crítica a pessoas que foram eleitas e de forma descompromissada com a população, criaram essa companhia na cidade de Londrina, certo? Então, era necessário que a CMTU, ao meu ver, ela deveria deixar de existir. Tá? Era necessário haver uma... Já ouvi alguns juristas falando sobre essa questão. Era necessário haver uma secretaria de transportes. Para cuidar disso. Tá? Vamos lá. Muito bem. O que acontece? A CMTU autorizou a compra pelas transportadoras agora de, salvo engano, 11 ônibus novos. Tá? Então foram colocados ônibus novos. Só que a gente tem que entender também o seguinte, Cláudio, isso aí tem um custo. E esse custo tem que ser repassado à população que paga a tarifa. A tarifa em Londrina hoje ela é subsidiada por toda a população que paga muito imposto e parte desse imposto vai para as empresas de ônibus. E agora eu vou trazer um absurdo para vocês, tá? Isso está tudo registrado lá na Câmara de Vereadores de Londrina. Salvo engano, do ano de 2021 para 2022, o ex-prefeito Antônio Bellinati colocou um projeto de lei em regime de urgência e isso tem uma implicação enorme, porque projeto de lei em regime de urgência você não tem audiência pública e você não precisa de 13 votos para aprovar, são apenas 10. Ele queria dar o superávit primário daquele ano para as empresas de ônibus. E eu fiz um escarcéu na cidade de Londrina, graças a Deus, gente da imprensa ajudou. Aí você fala assim, mas o que é o superávit primário? O superávit primário daquele ano foi 102 milhões de reais, segundo o orçamento que a prefeitura apresentou. E eu falei, escuta, vocês estão malucos? Vocês querem dar 102 milhões de reais para as empresas de ônibus, acabar com todo o dinheiro que a gente tem em caixa? Ocorre que boa parte dos vereadores estava já viajando, estava na praia, essa reunião foi online, eu não estava, mas eu iria viajar, tá? E aconteceu essa reunião online da Câmara de Vereadores de Londrina e, salvo engano, foram 5 vereadores que votaram contra. E como houve assim, uma repercussão negativa enorme, em vez deles doarem 102 milhões, eles trouxeram uma emenda e doaram 25. Falando que era para haver uma equalização de gastos no transporte público. Aí eu digo, se eles ficaram satisfeitos com 25 milhões e esses 77 milhões sobraram, Cláudio, para onde que iria esse dinheiro? Tá? Eu estou só fazendo uma pergunta, certo? Uma pergunta para mexer na cabeça da população, sim, certo? Eu acho bem esquisito isso. Vou falar assim, a palavra é esquisita, né? Tá? Para que a população entenda muito bem o que eu estou tentando provocar aí. Tá? A gente não foi atrás de fazer investigação disso, absolutamente nada, até porque uma vez foi tentado abrir uma CPI na Câmara de Vereadores para investigar essa situação do transporte coletivo Londrina e a gente não conseguiu votos suficientes. Dá sim para ter mais ônibus. Agora, eu acho que a solução é
deixar de cobrar impostos das empresas. Porque, veja bem, você vai comprar um pneu hoje, é R$4.000, um pneu de um ônibus. Tá? Os ônibus, em média, usam, os ônibus normais são 6 pneus. Aí você vai pagar o diesel hoje, metade do diesel é imposto. Você vai pagar um trabalhador, metade do que você paga para o trabalhador fica de impostos. E quem paga isso é a população que está usando, a população mais pobre. Aí as empresas de ônibus pagam IPTU na cidade de Londrina. Olha que absurdo. A empresa paga IPTU, o município cobra IPTU, administra o IPTU com a máquina pública, que tem um custo enorme essa administração, tá? Parte do IPTU fica em pagamento de funcionários, de burocratas, de papelada, de energia elétrica para ficar movimentando isso e depois devolve para a empresa de ônibus como subsídio. Então não cobre o IPTU dela, caramba. Entendeu? É muito mais lógico. Sim. A empresa vai conseguir ter um custo menor, vai conseguir trazer ônibus melhores e vai resolver o problema do transporte coletivo. Agora, infelizmente, tudo isso que eu estou falando parece que é muita utopia, não tem vontade política para que isso aconteça em Londrina. Não, mas aí tem fundamento. É a mesma coisa agora o cidadão querendo importar sardinha de fora para matar os como que se diz aqui, as empresas, né, produtores, né? Então vai baixar o imposto dos produtos que vêm de fora. E nós aqui vamos pagar o pato, né? Os empresários que mexem nesse ramo, né? Com a sardinha, queijo, vinho, enfim, vai tirar tudo, isentar, imposto zero. E o brasileiro aqui vai continuar pagando um imposto enorme. Algumas medidas de boa vontade aí, Cláudio, para facilitar a vida da população e, claro, desonerar, né, Santão? Vai só onerando a população, onerando. Tem mais uma pergunta aqui? Só, Cláudio, só comentar o que você falou. Você fez um comentário muito inteligente. Eu acho que para a gente que está no desgoverno, não é governo, tá? A lógica é a irracionalidade. É verdade. É irracional mesmo, né? Só pode, não tem outro termo, né? Ô, Cláudio, vamos para a pergunta da Lu Palomares? E aí vamos para o intervalo? Vamos. E aí a gente já retorna aí com o Santão na segunda parte da entrevista. Tá, mas vamos dar mais tempo, porque a conversa está muito boa. A Lu, ela está perguntando o seguinte, sobre as pessoas em situação de rua, né? Usuários de drogas, que têm aumentado em nossa cidade. Tem algum projeto em vista dos vereadores, ou mesmo da prefeitura, ou de algum outro setor que possa resolver essa situação, que está muito feio mesmo? Isso, né? foi um tema bastante debatido durante a campanha, né? Assim também como foi falado sobre a questão da saúde, né? Que ia ter, né, uma solução aí para as cirurgias eletivas e tudo mais, né? E aí, de repente, pega com uma situação totalmente adversa na prefeitura com um rombo de 350 milhões. Verdade. Né? Obrigado, viu, Lu, pela sua participação. Como que a gente vai conseguir enfrentar todos esses problemas? Fico imaginando aí que o prefeito deve estar com a cabeça bem quente, né? No sentido de avançar. Tem solução para isso, tá? Né? Veja bem, Singapura não tem um drogado na rua. É verdade. Não tem. Entendeu? Agora, lá em Singapura, se você for pego com droga, é pena de morte. Paredão. Então, lá, traficante não fica nadando de braçada igual aqui no Brasil. Existem diversas reportagens da revista Veja dizendo claramente da relação do PT junto com o crime organizado. Tá? Na Venezuela, isso também existe. Eu vejo que nós vivemos no nosso país hoje um narco-estado. E isso é realidade. Veja bem, lá no estado de São Paulo colocaram algumas câmeras agora para identificar as pessoas que são criminosos e essas pessoas têm sido presas. Já está havendo um certo reboliço, né? Defensores públicos entrando com ação na justiça para que eles não possam ser identificados. Teve uma decisão judicial absurda agora, há pouco, eu não lembro de qual estado foi, em que você não pode usar esses instrumentos para prender porque você não teve autorização judicial. Aqui em Londrina, a gente também tem essa situação política. Eu preciso fazer esses comentários anteriores para que as pessoas entendam que aqui em Londrina também existem essas pressões políticas do crime organizado. Tá? O crime organizado está infiltrado no judiciário, no Ministério Público, na política, na polícia. Tá? E não sou o Santão que estou falando, qualquer um pode encontrar isso aí na internet. Tá? Então, a situação é bem complexa de se conseguir resolver, Cláudio. Eu já apontei algumas possíveis soluções, certo? Primeiro, não se pode cobrar imposto do município londrinense e pegar esse dinheiro e dar para drogados. E isso é uma situação corriqueira aqui na cidade de Londrina através de políticas públicas de assistencialismo público, não é assistência social, tá? Assistencialismo social. É um assistencialismo social que mantém as pessoas na perpetuação da miséria, da pobreza e da ignorância.
Se você pega dinheiro e dá para um drogado, para ele sair do mundo da drogadição, obviamente que ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Comprar drogas e abastecer o crime organizado, tá? Sustentar o tráfico de drogas na cidade de Londrina. A primeira coisa é essa. Eu entrei com 2 projetos de lei agora, tá? Primeiro, o Volte para Sua Casa. A pessoa está aqui em Londrina, está desocupado, está fazendo porcaria nenhuma, pedindo dinheiro no semáforo, entrando em lojas, dando tapa na cara de mulheres, como aconteceu essa semana. Tem um rapaz ali que tem mais de 40 passagens. Você imagina o que é o cara ser preso 40 vezes, a justiça soltar e ele está na rua? E agora, essa semana, ele entrou numa loja de novo, querendo dinheiro para usar drogas, né? E a menina pediu para ele sair dali, ele foi dar um tapa na cara da mulher. Tá? Foi preso de novo. Eu não sei se está preso ainda, ou já saiu. Tá? Então, vai esperar o quê? Ele matar uma mulher. Tá? Aí não vale nem a Lei Maria da Penha. Não, aí não vale, né, Cláudio? Aí pode, né? É porque ele não é casado com ela, né? Olha só, eu na Polícia Rodoviária Federal, ali na unidade da Polícia Rodoviária Federal de Ibiporã, só eu, tá, junto com a minha equipe, prendemos 5 pessoas que estavam transitando na rodovia a pé, andarilho, com um trejeito estranho, né? Porque o policial que tem sangue de polícia na veia, que tem vocação, conhece, às vezes até o jeito de andar. 5 com mandado de prisão em aberto, 2 deles eram assassinos. Eles tinham matado pessoas. Então, tem, infelizmente, pessoas que eram policiais, médicos, empresários, que se envolveram com drogas, com alcoolismo e caíram para o mundo da rua. Porque é isso que droga faz com as pessoas. Com certeza. Então, eles não são perigosos, certo? Eles estão ali, vão para a sarjeta, fazem toda a sujeira, né? Fazem toda a sujeira na frente da casa das pessoas, aí urinam, evacuam e tal, porque a droga acaba com a vida da pessoa mesmo, mas tem também aquelas pessoas que são criminosos contumazes, tá? Então, essas pessoas, elas têm que ser dado um destino adequado. Primeiro, evitar que elas tenham acesso às drogas, fazerem com elas alguns tipos de cursos profissionalizantes. Eu sou cristão e eu sei que pessoas que ouvem a palavra de Deus, tá? Elas têm uma conversão espiritual e elas saem desse mundo das drogas. Agora, a gente tem um grande problema em Londrina também. Grande parte dessas ONGs que recebem dinheiro público, eles praticamente são obrigados a não falar a palavra de Deus. Esse dia, um rapaz de uma ONG disse que uma promotora específica aqui em Londrina, que eu não vou citar o nome, porque eu ainda não tenho... eles não gravaram isso, né? E eles não têm registrado no papel, disse que elas estavam fazendo pressão para que as assistentes sociais que fiscalizam essas clínicas retirassem as bíblias das prateleiras, certo? Ali das suas bibliotecas. O que é um absurdo, né? A gente não vê uma solução mais viável, ou seja, talvez até a única solução, do que a pessoa conhecer a Jesus Cristo e mudar realmente a trajetória de sua vida. Sim, muito bem, muito bem. É interessante que esse é um tema bastante polêmico, né? Eu acho que você encontra muita resistência por aquilo que você defende, né? Sim. Família, drogas... Pessoas que estão aí com problemas, não podem nem ler uma Bíblia. Onde já se viu uma coisa dessa? Isso é um absurdo. É o livro dos livros, né? O livro aí que muda as pessoas, né? Só para terminar essa pergunta que ela fez, o outro projeto de lei que eu entrei agora também é o seguinte: a pessoa muitas vezes sai da cadeia, ela cometeu o crime em Londrina, mas ela não é de Londrina. Então ela sai da cadeia. Eu estive lá no DEPEN e policiais do DEPEN falaram que muitas vezes eles saem, ficam ali na frente do DEPEN e às vezes já passa algum carro de algum traficante, já coopta essa pessoa para voltar ao mundo da criminalidade. O meu projeto de lei é o seguinte: o DEPEN vai fazer uma análise dessa pessoa para ver se ela é pobre, junto com a Secretaria de Assistência Social. Ela não tem dinheiro, nós vamos pagar uma passagem, o DEPEN junto com a Guarda Municipal vai pegar essa pessoa, vai levar lá dentro do ônibus e vai colocar ela vai embora para a cidade de origem dela. Lá ela vai ter a parentela dela, vai ter os amigos dela. Então, a probabilidade dela ter um acolhimento social pela família e voltar ao mundo da criminalidade em relação a ficar na rua para ser cooptado por um traficante é muito maior, certo? Esse projeto de lei a gente está tramitando, eu espero que passe aqui na Câmara de Vereadores de Londrina. A gente vai evitar que o aumento recrudescente aí, estou sendo redundante, vamos evitar o aumento do número de moradores na cidade de Londrina. É interessante porque muitas pessoas que saem da cadeia, muitas vezes saem sem dinheiro, né? Sim. A tendência dele é falar, pô, estou sem dinheiro, vou meter a mão de novo. Vou de novo entrar. Perfeito. No mundo do crime. Ou vem aí e outro já pega ele e fala, não, entra aqui que nós vamos fazer uma fita aí. Muito bem, Cláudio. A conversa lá. Tá boa, mas é o seguinte, quando a gente voltar no segundo bloco com o Santão, a gente vai falar sobre os projetos de lei que ele acha relevante ali, que ele já propôs, né? E também
falar sobre o ambiente de violência que Londrina enfrentou agora recentemente, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, considerações finais e a população aí que queira mandar a sua pergunta para o Santão aí. Pode falar o 999784014 e faça como a Lu, né? E também a Bárbara Silva. Né? A Bárbara Silva também que mandou aqui a sua pergunta, tá? E nós estamos abertos aí, tá? O vereador Santão aqui está dando aqui uma aula, né? Sobre como é a Londrina do futuro. Esperamos que seja melhor do que passou, né? Amém. Muito bem. Amém. Vamos lá, o intervalo, já a gente volta. Valeu. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Santão, né? Que está falando um pouquinho mais sobre os projetos e também a Londrina do futuro. Bom, vamos dar sequência aqui com o nosso convidado especial desta manhã, né? E vamos lá então, Alex. Vamos seguir aqui, vamos falar sobre os projetos de lei que o Santão tem promovido aqui na cidade. Ô Cláudio, tem aqui um projeto da Polícia Amiga da Criança, vamos pedir para ele falar um pouquinho sobre isso. É um projeto que já beneficiou mais de 5 mil crianças, para ele poder falar sobre isso e os projetos mais relevantes aí que estão em evidência. O Santão, que ele usa muito as redes sociais, eu acompanho ele lá, e eu acho isso muito bacana, né? Porque você fica sabendo, né? Sim, isso é bom. Da maneira para você acompanhar. E depois ele precisa compartilhar aí as suas redes sociais com os nossos ouvintes. Aí quando a gente estiver terminando aqui, a gente vai abrir para ele falar aqui sobre as redes sociais, faz o contato lá com a Câmara de Vereadores, para aproximar a população, né? Eu vejo que o Santão é bem próximo da comunidade, eu acho que isso é bom. Isso é importante, né? Vamos falar sobre o projeto aqui, Polícia Amiga da Criança. O que vem a ser? Então, na realidade, esse projeto é um projeto não institucional, não é não é projeto de lei. Não é da prefeitura, tá? Ah, tá. Eu tive uma infância muito carente, eu cresci ali na região do Parigô de Souza, né, especificamente na Avenida Santo Magrini 213, quando o Parigô de Souza foi realmente 5 conjuntos, né? E com 7 anos de idade eu já saía nas ruas ali para vender alface, geladinho e paçoquinha e cocada que minha mãe fazia em casa. Inclusive, posso fazer um adendo aqui? Opa, eu lembro de um dia emocionante na minha infância que eu estava vendendo nas ruas e um senhor falou assim: vem cá, garoto, o que você está vendendo aí? Eu falei: eu estou vendendo aqui as cocadas que a minha mãe fez. E eu reconheci a voz dele, era o Antenor Ribeiro. Ele falou: quantas cocadas você tem aí? Eu falei: eu tenho essas aqui. Ele falou: me dá aí que eu vou comprar todas. Aí eu voltei para casa aquele dia felizão, ele comprou todas as cocadas. Legal. Então, depois que eu saí dessa condição de miséria, porque eu nunca tive um brinquedo sequer na infância, a gente começou com um projeto, né? Eu já estava na Polícia Rodoviária Federal. A gente entra em favelas, creches, orfanatos, não só em Londrina, mas eu já fiz esse projeto em Jataizinho, Biporã, Cambé, Apucarana, e eu levo os brinquedos, que é uma forma de se abrir as portas, a fim de que eu fale do Evangelho e também que eu fale de cidadania para essas crianças, né? E a gente já conseguiu atender eu acho que já chegou a umas 7 mil crianças nessa região nossa. E esse projeto é muito importante. O intuito do projeto é aproximar a criança da polícia, para a criança não se aproximar do tráfico de drogas, certo? Por isso que chama Polícia Amigo da Criança. Eu já fui institucionalmente pela Polícia Rodoviária Federal, né, usando as viaturas, usando o uniforme da Polícia Rodoviária Federal. Já fui também pelo meu cargo de vereador junto com a Polícia Federal. Por exemplo, no São Jorge, a gente foi com a Polícia Federal. Lá naquela invasão que tem lá no Flores do Campo, a gente foi lá uma vez com a Guarda Municipal e outra vez com a Polícia Militar. Em Jataizinho, Biporã, a gente foi com a Polícia Civil. Então eu vou pelo meu cargo de vereador e chamo essas instituições para levar a viatura, para a criança entrar dentro, fazer uma foto, para estar realmente se aproximando da polícia. São comunidades que, inevitavelmente, às vezes as crianças veem a polícia em situação já até de confronto, certo? Confronto armado mesmo. E para que essas crianças entendam o trabalho da polícia, que o policial tem filhos também, que os policiais têm esses projetos, né? Por exemplo, a gente tem o Almeida, que é um policial militar, Cabo Almeida, lá dos 5 conjuntos, ele tem esse trabalho também. A gente já fez esse trabalho em conjuntos ali numa Aparecidinha. É bastante importante, aproxima realmente a criança da polícia. Tem bastante criança que abraça a gente depois e fala assim: eu quero ser um policial quando eu crescer. Se inspira. Se inspira. É isso aí. Muito bem. E os projetos de lei lá na Câmara de Vereadores que estão instituídos, o que você tem feito? Quais são os projetos que já foram aprovados? O que você tem lá para aprovar? Que você acha que é relevante para a comunidade aqui saber? Certo, Alex e Cláudio, eu não sou
de fazer discurso e não colocar o discurso na prática, tá? Vamos lá, na defesa das mulheres. Eu escrevi um projeto de lei, teve bastante resistência, porque os hospitais, assim, a princípio não queriam. A gente fez reunião com hospitais e eles conseguiram depois entender a importância disso. Projeto muito bem escrito, tá? Porque não traz responsabilidade ao hospital. E ele é um projeto muito básico, não traz custos ao município, nada. Aconteceu, infelizmente, em São Paulo, uma situação em que uma mulher estava grávida, sedada, e o médico que estava atendendo ela colocou o pênis na boca dessa mulher. Ou seja, é um estupro, tá? É um ato de estupro. E aquilo teve uma repercussão enorme. Então eu trouxe o projeto de lei para a cidade de Londrina no seguinte sentido: qualquer mulher que entra em clínicas ou hospitais com sedação parcial ou total, ela pode solicitar o acompanhamento de uma pessoa de sua confiança. Pode ser o esposo, a mãe, o pai, um amigo, o filho. Isso, obviamente, vai evitar lá na frente que uma mulher possa estar sendo submetida a uma situação de estupro. Até porque a mulher, quando ela está sedada, ela não consegue nem lembrar o que está acontecendo, né? Como se estivesse dormindo. Uma outra situação agora, a gente colocou 2 projetos de lei para que possam ser usado em Londrina, principalmente por mulheres também, o spray pimenta ou aqueles aparelhos de choque, tá? Não é a taser especificamente. Ele causa só uma mobilização parcial e temporária, tá? Porque, como aconteceu agora nessa loja, que eu inclusive publiquei nas minhas redes sociais, onde um cara com mais de 40 passagens já entra e as mulheres ficam apavoradas, ali tem umas 4 ou 5 mulheres, e ele chega a dar um tapa na cara de uma mulher que depois ela começa a chorar, certo? Se ela tivesse ali um spray pimenta, tá? Ou um aparelho de choque, da forma que a lei nossa está propondo, após passar por um curso para saber quais são as melhores formas de utilização desses equipamentos, certamente esses bandidos covardes, eles vão pensar 1, 2, 3 vezes antes de atacar uma mulher. E eu creio que, inclusive, em muitas situações vai evitar esses ataques. Com certeza. Ô Cláudio, tem alguma pergunta aí para fazer? Tem uma pergunta aqui, não sei se o Santão vai poder responder em relação a isso, mas um ouvinte aqui, deixa eu ver onde que ele está aqui, o José Marques, ele está perguntando sobre um novo terminal. Ele sabe que o novo terminal está saindo ali abaixo do velho, né? Sim. Ele quer saber se você tem alguma informação para a população. Pouca informação eu tenho, Pouco, mas né? o que eu tenho eu vou falar. Diga. Aquele terminal não vai ser utilizado para o ônibus do município de Londrina, mas vai ser um terminal urbano intermunicipal, certo? Então os ônibus que vão para Cambé, para Rolândia, para Ibiporã, Jataizinho, eles vão utilizar ali e vai ficar na frente do terminal que serve os ônibus da cidade de Londrina. Pouca coisa eu fiz de intervenção ali. A única intervenção, talvez, que eu tenha feito ali é porque eu pressionei para que houvesse, lá naquele terminal novo, uma sala para os motoristas e um banheiro adequado, tanto para motoristas mulheres quanto para motoristas, os homens também. E isso foi realmente colocado no projeto terminal. Tá? E não tinha, então? Por exemplo, eles reclamam muito que ali no terminal central agora não existe essa sala de descanso, um local adequado, tá? Então, nesse novo projeto vai ser contemplado tudo isso daí. Poxa, mas ali parece que vai ser muito maior do que o atual agora? Pelo espaço que eu percebi ali? Como eu disse, como é uma obra do governo do estado, tal, eu tenho muito pouca informação. O que eu falar a partir disso, eu realmente estaria inferindo ao erro à população. Tá? Então isso aí é mais do governo do estado. Isso. Inclusive aquele ali foi comprado, né, pelo governo do estado. Se eventualmente a pessoa quiser, no final eu vou passar aqui o meu telefone e também as minhas redes sociais, ela pode entrar em contato com a gente se quiser algum tipo de informação mais específica. Legal. Depois a gente então vai compartilhar. Cláudio, você viu que a Câmara de Vereadores foi reformada, o negócio lá tá bonito, ali por fora. Eu não entrei lá ainda. Depois que reformou. Também, eu só vi por fora. Vocês já retornaram 100% das atividades ali? Vocês estavam em outro local? Vocês estão... Sim, ficou boa a reforma? Tá tudo... Ficou boa a reforma, obviamente que... O que o presidente atual fez? Em vez de se ficar lá na Câmara de Vereadores, que estava de forma provisória pagando o aluguel, nós retornamos ali para a Câmara de Vereadores, que é a Câmara de Vereadores mesmo, com algumas coisas ainda a serem feitas, coisas que não impedem o trabalho.
Vou querer ver uma coisa simples, não tem as placas ali de estacionamento de onde fica o carro de cada vereador, de onde fica carro oficial, não tem Wi-Fi ainda na Câmara de Vereadores de Londrina, certo? A gente está usando, cada vereador tem pago ali o seu acesso à internet, não tem Wi-Fi. E um ou outro ajustezinho que precisa ser feito. Tá? Como eu digo, que não impede o trabalho de vereadores. Eu acho que foi uma decisão acertada, até porque senão ia ficar mais 1, 2, 3 meses lá no outro prédio e a população pagando isso daí. Tá? Foi assim, de comum acordo que a gente iria voltar para a Câmara de Vereadores de Londrina com uma ou outra situação um pouco precária ainda, né? Existe a necessidade de fazer algum tipo de isolamento acústico ainda. Eu não faço parte da mesa, por isso eu não trabalhei com o processo licitatório. Certo. Mas precisa sim ainda serem feitos alguns ajustes. Mas o que foi feito afinal ali, além do espaço ali do estacionamento? A situação principal é que existia uma possibilidade de desmoronamento das galerias. Certo? Eu fiquei sabendo. Tanto que fazia tempo já que uma das galerias estava interditadas. Ela podia realmente cair, né, em cima das pessoas que estavam embaixo se houvesse gente em cima daquela galeria. A outra galeria estava sendo usada de forma parcial. E isso é muito ruim, né, porque muitas votações a população realmente precisa participar. Então as galerias elas têm que estar em condições para que a população use. Tinha alguns gabinetes que chovia dentro, o meu não. O que eu estava lá, o meu era bem velho, mas estava bem destruído mesmo, tinha fio solto, tinha alguns gabinetes que chovia dentro, outros que a fiação elétrica estava realmente muito precária, né? Tinha situação de banheiro que não dava mais vazão aos resíduos, que estavam realmente entupido. Essas eram as situações principais. Então houve uma reforma completa, então. Sim, foi reformado completo a Câmara de Vereadores. E principalmente a situação estrutural, né? Legal. Tem uma situação ali que teve um aditivo que o presidente falou pra gente, que foi colocado ali um elevador para cadeirante. O problema é que na colocação desse elevador para cadeirante descobriram que existia uma viga estrutural, né, que se fosse demolida, obviamente, ia trazer problema na estrutura do prédio. Então teve que fazer uma outra restauração, contratar novamente ali engenheiro para fazer uma readequação, né, uma readequação a fim de que se fizesse uma outra estrutura a fim de suportar a estrutura que aquela viga anterior fornecia. Legal. Muito bem. Outra coisa, Santão, é o seguinte, com relação à agenda de sessões, continua? Terça e quinta, teve alguma alteração nisso? Como que a população faz se ela quiser participar? Porque assim, no período da pandemia, né, houve meio que uma restrição, né, e depois passou a pandemia e a restrição parece que meio que mudou totalmente o cenário, né, depois da pandemia, né? Está aberto lá a sessão para participar? Você tem que se cadastrar? Como é que funciona? Não precisa cadastrar, não. Se a pessoa quiser acompanhar de casa, é só entrar no site da Câmara de Vereadores de Londrina e lá tem um campo que, se você quiser acompanhar um projeto de lei específico, você clica nele e você vai recebendo mensagens da tramitação. Tá. Mas a Câmara de Vereadores está aberta da 1 às 7 da noite, tá? Nos gabinetes, mas o meu gabinete sempre fica aberto a partir das 8 horas da manhã, tá? É comum isso. Se alguém quiser falar comigo, eu posso falar meu telefone pessoal? Pode falar. Meu telefone pessoal, eu mesmo atendo por ele, tá? Eu faço questão de atender todas as pessoas. Tem dia que eu não consigo atender todo mundo. Às vezes eu só consigo ver mensagem no outro dia. É 99918-9518, tá? Esse é o telefone do Santão. 99918-9518. Mas às terça e quinta-feira à tarde, a partir das 14, tem as sessões que são as votações. Geralmente segunda, quarta e às vezes às sextas tem as votações das comissões. Por exemplo, hoje às 14 horas eu estarei na Câmara porque eu estou na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Constituição e Justiça tem as sessões geralmente a segunda-feira às 14 horas também. Muito bem. Ô Cláudio, nós estamos caminhando aqui para o finalmente. Sim. O vereador Santão já deixou o telefone, pode deixar aqui, vereador, também as suas redes sociais. A gente sabe que você é uma pessoa muito atuante nas redes ali, com todos os problemas que a cidade tem, né? Sim. Mas pode deixar ali e também fazer uma consideração ali que você achar importante, que a gente às vezes falou aqui e não mensurou, né? Pode falar aí. Certo. Alex, eu quero agradecer
a todos os ouvintes, certo? Agradecer o Cláudio. Você, Legal. O pessoal não sabe, mas eu cheguei atrasado, que eu estava com uma crise de enxaqueca enorme. Durante a madrugada, acabei tomando um remédio, esqueci o meu celular na sala e cheguei atrasado aqui. O remédio acabou me fazendo dormir mais do que era necessário. Tá valendo. Olha só, as minhas redes sociais são, principalmente Instagram, @vereador Santão, tudo junto. É importante que sigam o vereador, sabe por quê? Nesse mês, se vocês olharem, inclusive nas minhas redes sociais, eu entreguei 300 mil reais em verbas, são 100 mil para cada escola cívico-militar aqui em Londrina. A gente conseguiu através do deputado Jair Tamura. Obviamente que o deputado quer, posteriormente, que a gente publique o trabalho dele. O deputado Marco Brasil conseguiu para a gente agora também 2 milhões de reais para fazer asfaltamento na cidade de Londrina. Então, se você tem uma rede social forte, se você consegue demonstrar o trabalho, inclusive, do deputado, ele vai procurar o vereador para trazer essas verbas. Isso é importante para a nossa cidade. Sim, muito. Porque da mesma forma que tem vereador Londrina, tem lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, tem em Maringá, tem em Cascavel, tem em Biporã, tem em Cambé, e a gente fica lá perturbando os deputados para trazerem verbas. Deputado Fábio, lá de Curitiba. Então, o deputado Fábio de Curitiba também, entendeu? Encontrei ele essa semana. Em Curitiba. Em Curitiba? Ele falou que eu enchi o saco dele lá também ou não? Mas bom, nós precisamos trazer o Tamura aqui também, né? Ele já veio aqui uma vez, agora precisamos como deputado estadual, então, também fazer o convite. Eu vou falar de novo, siga lá, @vereador Santão, porque isso é importante não para mim, é importante para a nossa cidade. Além disso, a gente não está na política para ser peneira de sol, tá? A gente não esconde o sol com a peneira. Do jeito que eu falei com vocês aqui, eu trago ali as informações com transparência total. Então, se você quiser ficar sabendo a verdade daquilo que tem acontecido dentro dos bastidores políticos de Londrina, eu coloco ali sem nenhum pudor, tá bom? Legal. As palavras finais eu digo o seguinte: ninguém consegue absolutamente nada na condição espiritual se não tiver Jesus Cristo no coração, tá, pessoal? Então, busquem ler a Bíblia e busquem conhecer esse Senhor aí que traz para nós, além de conforto espiritual, trazem salvação e traz mudança de vida. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui 1 hora, mas se eu não tiver, é a mensagem mais importante, talvez a única importante que eu possa falar para qualquer pessoa. É isso aí. Eu que sou lá da Igreja Presbiteriana Central, Cláudio, sempre vejo os Santão lá, vi lá agora na época de campanha ali. Bacana isso, a gente ter um fortalecimento. Verdade, mas antes de você ir para o céu, dá o seu Instagram, suas redes sociais. Já falou aqui, o @vereador Santão, Cláudio. Já falou aqui. E o telefone dele, 43 99918 9518. Correto. Esse é o contato do Santão aí, se você quer ter ele aí visitando, vendo os problemas da sua região, do seu bairro. Ou mesmo comunicando a ele algum problema. Ou tendo alguma ideia, né? Como ele mencionou aqui, né? Isso. Por exemplo, a questão ali do terminal central ali. Ô, Alex, você falou de ideia, tá? Eu tenho um projeto de lei que passou, tá? É lei em Londrina, para que vans e ônibus escolares tenham cartazes a fim de trazer algum tipo de informação, obviamente relacionado assim e adaptado à faixa etária, para que as crianças evitem situações de pedófilos estarem se aproximando delas. E isso foi um projeto de lei que eu coloquei que veio da ideia de um munícipe. Tá? Então, qualquer munícipe que tiver alguma ideia, alguma reclamação, pode fazer aí direto no nosso WhatsApp, tá bom? Legal, isso é muito importante, né, Cláudio? Não só a gente ter as ideias nossas, mas a gente recepcionar ideias dos outros também, com certeza. Né? Agregar, né? Mais pessoas eu e o Cláudio aqui na rádio, de vez em quando, nós falamos, Cláudio, temos que fazer isso, temos que, né? Manda para mim, pelo amor de Deus. A gente tenta dar um jeito de transformar isso em um projeto de lei. Outra coisa, Santão, os microfones aqui estão abertos, tá? Você tendo pautas aí que sejam... que você achar interessante para a gente divulgar a população, né, Cláudio? Com certeza. Nós estamos aqui à sua disposição aí para nós poder divulgar aquilo que é bom para Londrina, aquilo que é bom para o cidadão, aquilo que é bom para a comunidade. Eu que agradeço vocês sempre. Agradeço. Agradeço aí também a participação do Santão aqui, né? Também o Alex, o Ricardo e também o Guilherme. O Guilherme, né? O Guilherme. Vou falar todos que estão aqui, ó. O Ricardo, o Guilherme, a Helena, que estão aqui prestigiando a entrevista do Santão. Exato. O Santão, eu e você, né, Cláudio? Com certeza, E a Lu também, né, que entrou em contato conosco aqui. Também, quem mais aqui? O José Marques, a Bárbara, né? A Bárbara Silva. E agradecemos também o José Antônio, né, que falou sobre... o sistema lá da Grande Londrina. Muito bem. Agradecemos também aos nossos caros ouvintes
E fique ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança. Mais uma vez, agradecendo o Santão. Os microfones estarão sempre abertos aqui, tá? Qualquer eventualidade, qualquer projeto, mande para nós que a gente divulga aqui, viu, Santão? Valeu. Obrigado. Valeu, até mais. Vamos tirar a foto, Cláudio? A água faz parte do patrimônio do planeta. Precisamos tomar atitudes em nosso dia a dia que colaborem para a preservação e economia deste bem natural. Sugestões não faltam. Não jogar lixo nos rios e lagos, economizar água nas atividades